CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, ótima terça-feira para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Entrando no ar, a partir de agora, o CBN Esportes com as últimas informações do mundo esportivo. Hoje, 15 de julho de 2025, e o CBN Esportes está no ar. E a gente começa falando do vai e vem do futebol, demissão oficializada do Fortaleza, que confirmou a saída do técnico Vojvoda após a derrota no clássico contra o Ceará no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, apenas 11 de 60 técnicos das séries A, B e C tem trabalhos iniciados antes da atual temporada de 2025. Abel Ferreira no Palmeiras, Jorge Castilho do Maringá, que disputa a Série C, e Rogério Ceni no Bahia são os três mais longevos na lista, que ainda tem Léo Condé no Ceará, Roger Machado no Internacional e Felipe Luiz no Flamengo. Apenas 11 de 60 técnicos das três principais divisões do Brasil que começaram o trabalho na temporada passada ainda continuam no cargo, número desesperador do futebol brasileiro. A Ponte Preta entra em campo contra o Floresta no próximo sábado. O técnico Alberto Valentim vai ter que mudar a escalação da Macaca. O lateral direito Maguinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele foi utilizado em todos os jogos da Ponte na atual temporada. Quem retorna é o atacante Gé, que ficou fora do jogo contra o São Bernardo e deve voltar ao time titular da Macaca. Copa do Mundo de Clubes. O Real Madrid solicitou à FIFA que a Copa do Mundo de Clubes aconteça a cada 2 anos. Sucesso comercial do evento e responsável pela venda de 25% dos ingressos, o clube espanhol pressiona Gianni Infantino, presidente da FIFA, por Mundial Bienal. O Real Madrid caiu na semifinal para o PSG, que perdeu o título para o Chelsea, que eliminou o Palmeiras e o Fluminense. Vamos para a capital paulista, porque Gabriel Dudziak chega com as informações dos clubes da capital. O Palmeiras terá o lateral esquerdo Piquerez e o meia Maurício para o jogo de amanhã contra o Mirassol no Allianz Parque. Os dois se recuperaram de cirurgias e agora reúnem condições de jogo. O atacante Sousa, porém, ainda é dúvida. Também nesta quarta, o Santos terá Neymar de volta para encarar o Flamengo em casa. O São Paulo contará com Luciano no duelo diante do Bragantino. E o Corinthians terá que encontrar substitutos para Romero e Depay, que suspensos não enfrentam o Ceará. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos a vitória do Juventude em cima do Sport por 2-0 em Caxias do Sul. 2 gols do experiente atacante Gilberto. Com a derrota, o Leão afundou na lanterna do campeonato. Já o time gaúcho está mais próximo de sair da zona do rebaixamento da competição. O Guarani entrou em campo ontem pela Copa Paulista e venceu o Rio Branco de Americana por 1-0 e conseguiu a reabilitação no campeonato estadual. Destaque para Ryuta Takahashi. O japonês foi o autor da assistência para o gol de Michael de cabeça ainda no primeiro tempo. Depois do jogo, uma grande festa do japonês com representantes, membros da sociedade nipo-brasileira, que marcaram presença no jogo e deram os parabéns a Ryuta Takahashi. Pela Série C do Brasileirão, o Guarani joga contra o Anápolis na segunda-feira e pela primeira vez o técnico Marcelo Fernandes
pode repetir a mesma escalação que iniciou o duelo contra o Ituano na última rodada. Crise na Gávea. Pedro reconhece rendimento abaixo no Flamengo, mas criticou tom desrespeitoso de Felipe Luiz. O treinador que fez críticas pelo comportamento do atacante, que disse ter sido desvalorizado pelo clube. O futuro de Pedro no Flamengo segue incerto. E hoje temos brasileiros em campo pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Libertadores, uma confusão danada. Quem vai explicar tudo isso é Fábio Scheibe, que traz os jogos desta terça-feira. Tudo bem, Scheibe? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN. É isso mesmo, a repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que envolve o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores com o segundo colocado da Sul-Americana, que não garantiu classificação direta às oitavas de final. Ou seja, hoje os jogos de ida tem Central Córdoba da Argentina e Cerro Largo do Uruguai, e o que nos interessa, 2 times brasileiros. O Bahia recebe o América de Cali e o Independente Del Valle encara o Vasco da Gama no Equador. Lembrando que são partidas de ida e volta, a partida de volta acontece na próxima semana. É um mata-mata da repescagem das oitavas de final da Sul-Americana. É uma grande confusão, né, Fábio Scheibe? O time é eliminado da Libertadores. Jogos. E mesmo assim tem chance de jogar aí as fases decisivas da Copa Sul-Americana. Que situação, mas sorte aos times brasileiros, ao Bahia, sorte também ao Vasco da Gama. Alô, Libêncio, hoje tem, hein? Sofrimento. Na altitude, cara. Na altitude, lá é difícil. 2.800 metros. Meu Deus do céu. E é o seguinte, você, ouvinte da CBN, pode participar do CBN Esportes mandando mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. 991869070. É torcedor do Palmeiras, pode mandar mensagem. Torcedor do São Paulo. O negócio tá feio lá no São Paulo, hein? Se não abrir o olho no Campeonato Brasileiro, vai jogar a Série B pela primeira vez. Torcedor do Santos, que volta a jogar amanhã, o Santos encara o Flamengo na volta de Neymar. O menino Ney vai estar em ação. E toda vez que tem Santos, Flamengo e Neymar, sempre vem aquele jogo emblemático. 5-4, que ano foi? Né? Foi 2009? Não, 2012. Não, 2009 não, 2012, não lembro. 2013. Você lembra, Valmir? Foi o gol que Neymar marcou e que rendeu a ele. Gaúcho tava no Flamengo. Tava no Flamengo, né? Foi então o prêmio Puskás, né? Pro Neymar. Exatamente, um golaço. Vê aí que ano que foi, porque parece que foi ontem, mas não foi ontem, já tem um tempo. Mas esse jogo foi na década passada, marcado na memória dos apaixonados pelo futebol. Eu não torço nem pro Santos, eu não torço pro Flamengo, mas até hoje eu lembro desse jogo. Eu só não lembro o ano, 2013. Não foi não. Foi Santos, foi 2011. 2011. Santos 4, Flamengo 5, naquele gol do Ronaldinho Gaúcho que ele bate embaixo da barreira também. Esse jogo foi um marco, porque a partir desse jogo os goleiros começaram a colocar o jogador deitado na barreira, né? Foi culpa do Ronaldinho Gaúcho nesse jogo. Flamengo 5, Santos 4 na Vila Belmiro, e amanhã essas equipes voltam a se enfrentar com Neymar retornando ao time titular do Peixe. Torcedor do Corinthians também pode mandar mensagem, torcedor da Macaca, torcedor do Guarani, apaixonado pelo esporte, participe conosco aqui do CBN Esportes, 991869070, o código de área é o 19, e você também pode acompanhar pelo YouTube com imagens, youtube.com/CBN Campinas. Você também pode participar pelo chat. O Fábio Scheibe vai ser o responsável pelo chat do YouTube e vai colocar no ar todas as informações. O CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no streaming Samela Dip. Apresentação Antônio Lupe. 11h16. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Trânsito. O Mário Quintino chega aqui no CBN Esportes com as informações do trânsito. Tudo bem, Mário? Bom dia. Fala, Lupe. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue aqui em Campinas, na região de Mansões Santo Antônio. A Rua Jasmim, por enquanto, é um bom caminho, segue sem maiores dificuldades. Na Adelino Martins, a movimentação é maior para quem sai de Mansões Santo Antônio e vai em direção do Santa Cândida e também seguir para a região do Parque das Universidades. Trazendo também informações, Lupe, infelizmente, de um acidente grave que aconteceu na rodovia Campinas-Mogi, à altura do quilômetro 120. Inclusive, o Felipe Pereira até adiantou já essas informações mais cedo, mas houve ali um atropelamento e, infelizmente, a vítima desse atropelamento, um pedestre que estava ali pela rodovia, acabou falecendo por conta desse acidente. Ele foi atingido por um carro na pista sentido Jaguariúna e ainda tem uma interdição parcial, então a atenção pela região é bem nas proximidades também da base da Polícia Militar Rodoviária para você que utiliza a Campinas-Mogi depois da passagem pelo Jardim Miriam aqui em Campinas. Essa ocorrência ainda vai levar um tempo aí para ser finalizada, por isso atenção então, nosso ouvinte que vai em direção de Jaguariúna e também de Mogi. Para quem vem a Campinas, aí por enquanto segue 100 pontos de parada, inclusive já no acesso para a rodovia Dom Pedro. Lupe. Obrigado, Mário, que veio com as informações do trânsito e ele continua na programação da CBN para atualizar aí tudo o que acontece no trânsito aqui em Campinas e também na região metropolitana de Campinas. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN, 11h19. Vai que você quer proteger ainda mais quem você ama. Faça um seguro de vida Bradesco e para vários tipos de vai que. Conte com o Grupo Bradesco Seguros. Toque de Ouro, com André Heller. Ele está de volta. Ele está na casa, ele está na área. André Heller está aqui no Toque de Ouro para a gente conversar bastante a respeito de vôlei, porque olha, André, você fez falta, tem muita coisa para a gente comentar a respeito do vôlei. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Tudo bem, meus amigos? Como vão? Poxa vida, que bom a gente já começar assim, início de semana, já com a possibilidade de conversar sobre vôlei. E falando em bastante, temos bastante vôlei a partir dessa semana, né? O Brasil, a seleção brasileira masculina entra na semana 3 da Liga das Nações e nós teremos jogo já contra a equipe da Argentina, né? Amanhã, a partir da meia-noite, tem que cuidar para a gente não confundir horário. Então, essa semana, a equipe masculina adulta na Liga das Nações começa sua participação na semana 3, Brasil e Argentina, dia 18, Brasil e Japão, dia 19, Brasil e Turquia, dia 20, Brasil e Alemanha. Temos também nessa semana a Universiade, que o Brasil também está participando. Sim. Com uma equipe diferente, a equipe feminina, né? A competição Universiade naipe feminino, também essa semana com 3 jogos importantes, e a seleção principal feminina, Lupe, embarcou ontem para uma aclimatação em Berlim, porque a partir do dia 23 de julho começa a fase final da Liga das Nações feminina, e o Brasil enfrenta lá na Polônia, em Lodz,
a equipe alemã. Então, a partir de hoje, meu amigo, teremos uma overdose de voleibol nessa semana e a partir da próxima semana também. Ô André, e até em relação a esse tema, né, a Liga das Nações, quando a gente pega a tabela de classificação, é uma competição diferente, né? Ela é realizada em vários países. O Brasil na masculina lidera, né, a Liga das Nações com 20 pontos. Eu sou de uma época que quando o Brasil ia enfrentar, por exemplo, Cuba, era um desespero. A gente já imaginava ali um jogo duro, um jogo difícil. E aí, quando o Brasil ia entrar em quadra e pela frente tinha a Sérvia, também já era um desespero. Olhando a tabela de classificação, a gente vê o Brasil na liderança, mas outras seleções ocupando lugares mais privilegiados na tabela de classificação em relação a essas duas seleções que eu citei. Cuba e a Sérvia. A Sérvia é a última colocada, né? Tem apenas uma vitória. E Cuba, se não me engano, tem 4 vitórias e está na 9ª colocação. Como é que você vê essa movimentação, ou na verdade, essa nova formatação, né, de seleções, de times que não eram tão tradicionais no vôlei, mas que agora tiraram aí grandes potências do passado? Olha, ótima questão para conversarmos aqui. Nós continuamos com equipes tradicionais, mas hoje não há mais surpresas também. E aí eu não falo só sobre o naipe masculino. Acontece essa condição, essa nova condição, e não posso nem usar a palavra tendência, porque não é nem mais uma tendência, é uma realidade, onde há um equilíbrio de forças muito grande. Então, equipes não tão tradicionais, lembrando que a tradição ela está na teoria, no papel, mas hoje a prática é que qualquer equipe que figure no cenário mundial, na Liga das Nações, tanto no naipe masculino quanto feminino, hoje em dia são equipes fortes, preparadas. As competições nacionais nesses países estão crescendo. Há uma globalização, digamos assim. Muitos técnicos estrangeiros estão assumindo posições de lideranças em outros países que não são os países de origem. Isso faz com que nações que não tenham tanta tradição, de novo, que é só uma teoria, sejam consideradas assim emergentes, no ótimo sentido da palavra. Hoje não há mais surpresa, Lupe. Hoje a Alemanha dá muito trabalho, a Sérvia, que tem uma tradição grande, ocupa uma das últimas posições. Cuba, que voltou a figurar nos últimos anos, mostrou uma força enorme no pré-olímpico, inclusive aqui no Brasil, está ali, não sabe se engrena ou não. Então, hoje não há mais surpresa, de novo, nos dois naipes, tanto no masculino quanto no feminino. O fato é que o voleibol, cada vez mais, é uma modalidade, é um esporte universal, e isso faz com que as seleções, os países entendam como os outros estão se preparando, e esse intercâmbio faz com que haja uma equivalência muito grande de forças. Hoje não há uma equipe sequer que a gente entre em quadra no masculino e no feminino que a gente possa entrar assim, olha, garantia de vitória, é só jogar o mínimo. Não, é necessário sempre que as seleções apresentem o seu melhor. André Heller, no Toque de Ouro, é o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Fábio Scheib também tem pergunta para o nosso campeão olímpico. Muito bom dia, André. Fábio Scheib aqui falando com você. É um prazer falar com você novamente. E falando especificamente sobre um duelo nesta noite, né? Não confunda, o ouvinte não confundir também. Nesta noite, meia-noite, de terça para quarta-feira, Brasil e Argentina. O Brasil é líder da Liga das Nações, enfrenta a Argentina. A gente sabe da rivalidade também, né? Dos duelos longos e equilibrados entre Brasil e Argentina. Queria falar que você falasse justamente do time do Bernardinho, né? O Brasil enfrentando essa arquirrival Argentina, principalmente no futebol, também no vôlei a gente sabe que o bicho pega bastante. A Argentina que está na 7ª colocação, mas não podemos considerar um jogo simples, como você disse anteriormente também, né, André? Fábio, você sempre preciso, muito bom. Primeiro, essa lembrança de que o jogo acontece aqui, ó, logo depois da meia-noite de hoje. Exatamente. Isso é muito importante, porque até mesmo eu já me confundi e acabei perdendo grandes jogos. Então acontece de
De hoje para amanhã, todo mundo ligado, porque este clássico é um dos grandes clássicos mundial, um clássico aqui local, né? América do Sul, mas é um dos grandes clássicos mundiais, né? A Argentina, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio e vem demonstrando uma força muito grande. Aliás, essa é uma questão para um próximo encontro, ou um encontro para a gente falar o quanto o voleibol argentino é qualificado. Talvez eles não tenham tanta capilaridade, eles não tenham tanto alcance, até pelo número de atletas, que é muito reduzido em relação ao gigantesco território brasileiro, mas eles têm um trabalho muito diferenciado há bastante tempo. E hoje em dia, assim, a gente tem que abrir os olhos, porque a gente tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado e também fazer um benchmark nessas equipes, por mais que sejam adversários tradicionais e haja uma rivalidade latente, é sempre muito bom a gente ir lá e dar uma olhada no trabalho que vem fazendo. Nós temos técnicos argentinos há bastante tempo no Brasil, a exemplo do professor Horácio de Leu, que está há anos e anos aqui. Marcelo Mendes foi do Cruzeiro há bastante tempo. Então, é uma escola que precisa ser observada, até porque Lupe e Fábio vem alcançando resultados interessantes nas categorias de base, ao contrário do Brasil, que sempre teve as categorias de base entre os primeiros lugares, e hoje em dia o movimento está diferente. O fato é que é um grandíssimo jogo contra um adversário extremamente perigoso, porque joga de maneira inteligente, Fábio. Eu tive um técnico argentino, aliás, o melhor técnico que eu já tive, ele hoje é assistente do Kart Kirali na seleção americana feminina, e ele fala assim, aliás, masculina, e ele falava assim para mim: André, volume de jogo, ele sempre frisava a importância do volume de jogo, ou seja, manter a bola no ar, porque para a gente conseguir essa condição de deixar a bola no ar, a gente precisa apurar a técnica, precisa jogar com inteligência. É uma escola argentina, uma escola muito interessante, muito inteligente, que vem conquistando resultados importantes, e com certeza isso é garantia de um excelente jogo no início dessa madrugada. André Heller, toque de ouro aqui no CBN Esportes, obrigado pela sua participação. Hoje vamos torcer para a seleção brasileira. 3-0, André, mesmo da dificuldade, 3-0 para o Brasil em cima da Argentina, e a gente vai ficar aqui na expectativa, e na semana que vem a gente se encontra novamente para falar mais sobre voleibol e sobre esporte, que é o mais importante. Tá certo, André? Obrigado, Lupe, obrigado, Fábio, até semana que vem. Até lá, 11h30, repórter CBN. CBN Esportes Campinas. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Repórter CBN.
terça-feira, 15 de julho de 2025. A Procuradoria-Geral da República acusou Anderson Torres de apresentar uma passagem falsa para justificar a ausência no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, as sedes dos 3 poderes foram invadidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme a PGR, o documento revela uma tentativa deliberada do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de se ausentar e se eximir de responsabilidade pelos atos golpistas. A informação foi divulgada pelo portal G1. De acordo com as alegações finais apresentadas no fim da noite de ontem ao Supremo Tribunal Federal, o nome de Torres não consta em voos da companhia aérea Gol registrados no trecho Brasília-Orlando. O localizador indicado na passagem não condiz com os dados dele. A defesa de Torres argumenta que a viagem aos Estados Unidos estava programada desde julho de 2022 e que a passagem foi comprada em novembro daquele ano. Ele tomou posse no Distrito Federal em 2 de janeiro de 2023, trabalhou até o dia 6 e alegou que estaria de férias a partir de 9 de janeiro. Entre 2021 e 2022, Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Chega a 15 o número de presos numa operação contra uma quadrilha especializada em fraudes na venda de carros e gado pela internet. A investigação começou com um golpe em janeiro de 2024. A vítima foi atraída por um anúncio fraudulento de rede social e fez um pix de R$45 mil para o criminoso. O homem foi preso. Em 2 anos, a quadrilha causou um prejuízo superior a R$800 mil. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, Minas Gerais e no Piauí. E a economia da China cresceu 5,2% entre abril e junho. De acordo com dados oficiais do governo, o bom desempenho foi puxado pelas exportações, apesar da guerra comercial com os Estados Unidos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h34. Ô, Fábio Chaib, ó quem tá aqui no YouTube, ó quem tá aqui no YouTube. Quem? O Cabeça de Jarro. Grande Cabeça de Jarro. Ele falou: Corinthians é uma tristeza diária para a sua torcida. Deve Aliás, ser corintiano, né? Deve ser corintiano. Quem mais tá aí, por favor? O Flávio Mole, mas ele tá falando algo político aqui, a gente deixa pra depois isso daqui, mais tarde a gente pode comentar isso. Melhor deixar quieto, no né? Noticiário específico. Vamos Flávio falar aqui do esporte. Mole, né? Exatamente. Obrigado, viu, Flávio, pela participação. Pra quem tá no YouTube mandando mensagem pra gente, obrigado pela audiência. Mande mais mensagem. Pode mandar mensagem, claro que pode. No nosso WhatsApp, nós temos a participação do final do telefone 8706, que é o Alexandre. Eu já ia perder falando do jogo entre Argentina e Brasil no vôlei, Liga das Nações. Isso. Falam à tarde também toda hora, pois senão nós confundimos. É verdade, porque o jogo começa meia-noite, mas é de terça para quarta. Exato. Então hoje é melhor fazer assim, para você que quer assistir o jogo, que é um apaixonado pelo vôlei, você pode sintonizar o canal, acho que é o Sport TV que passa, Sport TV né? 2. Sport TV 2, o Fábio Chaib, ele é preciso. Você liga a televisão 11h58. Não, mas se quiser, se o cara gosta de futebol, pode ver o jogo do Vasco antes também. Não, o jogo do Vasco... Ou do Bahia, 9h30 da noite. O jogo do Vasco é muito sofrimento. Mas pra quem não torce pro Vasco é bom de ver, né? É verdade. 9h30 acaba de ver o vôlei, pô. Pode ser, então. Mas aí, dependendo do jogo do Vasco, porque às vezes dá um sono danado, né? É verdade. Bom dia, tô achando que a Ponte vai ser cavalo paraguaio na Série C. Quem mandou mensagem pra gente aqui? Tô achando que os 2 times vão cair no mesmo grupo. O Carlão, pelo amor de Deus, nem brinca com uma coisa dessa. Fase. Tanto Guarani quanto Ponte Preta. Bem-vindo de volta, Lupe. Peixão vai ganhar amanhã 2-0 e manda um abraço pra você e também pro Fábio Chaib. Obrigado, valeu. É o Fabiano, grande Fabiano Oliveira, tá falando que o Peixão vai ganhar do Flamengo. Vamos falar muito desse jogo também aqui na programação da CBN Campinas. Bom dia, Lupe, toda a equipe.
Hoje, às 4 horas, partiu em Indaiatuba treinar força. É o Derivaldo, nosso atleta, o nosso jardineiro atleta. Será que ele vai correndo pra lá já? Derivaldo Souza, ele tá com a missão, ou ele está treinando pra maratona de Piracicaba. Olha só. Ele vai Quando vai ser esses tempos? Eu não tenho a informação, mas ele tá treinando aí pra maratona de Piracicaba. Grande Derivaldo Souza, bom dia. Como é feita a multa dos jogadores para sair do time? Porque o Guarani vendeu o Rios por 7 milhões e agora o Palmeiras não aceitou 30. Como o Guarani não consegue fazer esse tipo de contrato? Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o final do telefone 1701. Aproveitando o gancho dessa participação do torcedor do Guarani... É a vitrine, né? É a vitrine, mas vamos pra capital paulista, porque o Gabriel Dudziak vai trazer mais informações a respeito dessa possibilidade de saída do Richard Rios, a chegada do Sousa também, e as movimentações e as informações de São Paulo, Santos e Corinthians. Gabriel Dudziak. O Palmeiras demorará mais que outros clubes para reestrear no Brasileirão e por isso conseguirá contar com 2 retornos importantes para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol em casa. Fora dos treinos na semana passada por uma cirurgia dentária e por um procedimento médico no ombro direito, o lateral esquerdo Piquerez e o meia Maurício estarão à disposição do técnico Abel Ferreira. Por outro lado, o lateral direito Giai e o zagueiro Murilo, lesionados, não poderão defender o alviverde. O clube ainda aguarda a regularização do atacante paraguaio Ramon Sosa junto à CBF. Ele estava no Nottingham Forest, na Inglaterra, e acabou de ser contratado por cerca de 90 milhões de reais. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atleta de 25 anos falou que pode jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito do ataque, já que atuava de um lado pelo Forest e no outro pela seleção. Juego más por izquierda, pero también juego por derecha. No tengo problema porque en mis clubes, o sea, mi club anterior allá en Nottingham jugaba por izquierda y en la selección juego por derecha. Entonces yo creo que en ese sentido no voy a tener problema ni tampoco con el técnico. Él va a decidir eso porque yo puedo jugar los dos lados sin problema. Quem também vai reestrear na quarta-feira é o Santos. O Peixe enfrentará o Flamengo na Vila Belmiro. Para esse jogo, a equipe não contará com o volante João Schmidt e com o meia Roleiser, suspensos. Schmidt estava no banco, enquanto Roleiser será substituído por Neymar, que volta após cumprir suspensão. São Paulo e Corinthians também jogam na quarta. O tricolor vai encarar o Bragantino fora de casa, provavelmente ainda sem Lucas Moura, que se recupera de um estiramento no joelho. O atacante Luciano, porém, estará à disposição depois de ficar fora da partida contra o Flamengo pelo acúmulo de cartões. Já o Alvinegro terá problemas para visitar o Ceará. Os atacantes Memphis Depay e Romero ficarão fora do duelo por terem recebido o 3º amarelo, enquanto Yuri Alberto ainda não terá condições de retornar, pois se recupera de fratura em uma vértebra. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Bom, o Palmeiras ele recusou uma proposta de 25 milhões de euros da Roma, da Itália, pelo Richard Rios. O nosso ouvinte perguntou, por que o Guarani não conseguiu aí vender por um valor maior? É necessário a gente entender algumas coisas. O Flamengo, eu tô citando um dos maiores clubes do mundo, o Flamengo, teve o Richard Rios na equipe, sim, mas acabou liberando. E o Flamengo também tem uma porcentagem desse jogador, do Richard Rios. O Guarani também tem uma porcentagem, o Palmeiras tem uma fatia maior, o próprio jogador também tem. Então, assim, o Guarani, ele contratou o Richard Rios, o Richard Rios saiu do Flamengo. O Flamengo não quis mais o Richard Rios, ele veio pro Guarani. E ele foi bem no Guarani, tanto é que o Palmeiras observou o atleta e fez a compra de uma porcentagem desse jogador. Mas por que o Guarani não conseguiu vender, por exemplo, para a Europa? Porque no Palmeiras ele teve uma visibilidade maior e ele também acabou tendo uma valorização. O Richard Rios, o Fábio Scheib estava lá. O Richard Rios foi um dos principais jogadores, não só do Palmeiras, mas também da Copa do Mundo de Clubes. E por isso, essas sondagens do futebol europeu. O torcedor do Guarani, na verdade, a diretoria do Guarani está atenta porque o Guarani pode sim ser beneficiado com a venda do Richard Rios por essa pequena porcentagem que tem, mas os valores são muito altos. A gente tá falando de 30 milhões de euros. O Palmeiras recusou 25 da Roma. Palmeiras quer 30 milhões de euros. E a Roma vai liberar mais 5, eu tenho certeza disso. Se não for a Roma, tem outros interessados já também. O próprio Benfica de Portugal também olhou pra ele. O Porto também, até o Nottingham Forest também, aquele time que foi o
o Danilo. Palmeiras que veio o Sousa, né? Agora. Recentemente o Palmeiras fez negociação com eles, com o Sousa também. Mas é o seguinte, o Guarani, ele tem 13% do Richard Rios, né? O jogador é dividido 70% para o Palmeiras, 6% do Flamengo e 10% do próprio jogador. O jogador, numa eventual transferência, também abre mão desses 10% para poder ganhar mais lá para frente. Exatamente. Também. É muito comum no futebol mundial fazer isso. Com 30 milhões de euros, caso realmente seja feita essa venda, daria 189 milhões de reais. O Guarani teria direito a 13% dos direitos econômicos do atleta, além da fatia no mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, o Guarani poderia receber até 25 milhões de reais pelo Richard Rios, ou seja, a vitrine, o ouvinte perguntou por que o Guarani não conseguiu vender, pela competição que disputa atualmente. Infelizmente o Guarani estava na Série B quando o Rios estava no Guarani, agora está na Série C, até uma série abaixo, né? O Palmeiras jogou Libertadores da América, joga o Campeonato Brasileiro, jogou Mundial de Clubes também, a Copa do Mundo de Clubes, e chama muito a atenção do mercado, justamente o mercado europeu, né? Isso não é só o Guarani, né? Qualquer time que disputa uma divisão, a Série B de Campeonato Brasileiro, Exatamente. Série C, Série D, ele precisa vender um jogador que tem um certo destaque para um outro time com uma visibilidade maior de Série A de Campeonato Brasileiro, ou um time até os brasileiros pequeno de jogam Portugal, aqui no Brasil, depois vão para a Europa, os caras estão vendendo por muito mais na Europa, porque o mercado lá é muito mais atrativo, né? Exatamente. Vocês viram o gol do Ituano que entrou 1 metro e o goleiro tirou? Foi na minha frente. Falando do jogo do Guarani com o Ituano. Eu, sinceramente, não consegui ver o gol. Nos dois jogos, dois times envolvendo os times de Campinas, aconteceram isso. A Ponte também teve um gol que reclamou que entrou, mas a bola não entrou. Ituano também acho que não. Boa tarde a todos da CBN, meu nome é Valmir de Hortolândia. Aê, Valmir. Aê, Valmir. Não é o Valmir aqui da nossa técnica da CBN, esse é o Valmir de Hortolândia. A Ponte Preta não está apresentando um bom futebol, mas essa Série C não se joga, se ganha. Um abraço a todos. Boa, Valmir. Obrigado pela participação. Ó, o André Sampaio, a multa de rescisão dos jogadores não tem relação com o salário do jogador? Sim. Tem, mas dificilmente um clube paga a multa pra contratar um atleta. No caso do Richard Rios, a multa é de 100 milhões de euros. Ninguém vai pagar isso. Ninguém vai pagar isso. Eles põem essa multa pra poder negociar, né? E tem um valor em relação à multa pra clubes, no caso, times nacionais e clubes internacionais, mas tem sim. André Sampaio, grande André, final do telefone 5162, mandou mensagem pra gente. Se a Leila investisse no vôlei e no basquete, não seria mais viável ganhar o Mundial, Fábio Chaib? Daí é outro quesito. É a pergunta do ouvinte, ele pediu pra direcionar aqui pra você. Não tem atividades também no vôlei atualmente. No basquete tem, mas não joga o NBB não. Deixa eu ver aqui, falam a toda... isso aqui a gente já leu, deixa eu ver mais um. Bom dia, amigos da CBN. O time precisa tocar mais a bola para o Takahashi, senão ele não vai conseguir deixar o dele. Ontem, em 2 contra-ataques, ele estava sozinho e não tocaram para ele, além da falta frontal, que não deixaram ele cobrar o abraço JP de Moraes, mas o Takahashi foi quem deu a assistência pro gol da vitória do Guarani ontem na Copa Paulista para cima do Rio Branco. Nós abrimos o programa falando sobre o anúncio da demissão do técnico Vojvoda do Fortaleza. O Marcelo Pasca, um dos principais dirigentes do futebol brasileiro e o dono da SAF, né, do Fortaleza, ele falou a respeito da saída. Depois de muito tempo, Vojvoda não é mais o treinador do Leão do PC. Comunicamos que Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do nosso tricolor. Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo, um ciclo extremamente vitorioso. O Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou também o carinho do torcedor, com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis. E entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária. Tá aí o Marcelo Paz, e os números impressionam, né, Fábio Chaib, em relação a técnicos no futebol brasileiro. O Vojvoda, se não me engano, era o mais longevo, né? Não, Abel Ferreira era o Abel e depois o Vojvoda. E olha só a informação que foi publicada pelo Globoesporte.com. Apenas 11 dos 60 times, dos 60 técnicos das séries A, B e C têm os trabalhos iniciados antes da atual temporada, antes de 2025. O Abel Ferreira, o Jorge Castilho, Rogério Ceni são os 3 mais longevos. Essa lista tem o Léo Condé, o Roger Machado, ainda do Internacional, e o Felipe Luiz. E com certeza essa saída do Vojvoda do Fortaleza
vai pressionar vários treinadores que estão na corda bamba. Ele é sempre requisitado, mesmo estando com contrato no Fortaleza. Muitos clubes procuravam o Vojvoda quando ficavam sem treinador. E agora ele no mercado aí vai agitar bastante, né? Muitos clubes que estão até pessimistas em relação aos treinadores atuais podem pensar duas vezes para fazer uma proposta pro Vojvoda assumir esse comando técnico. Até então, um argentino que veio pro Brasil, como muitos vêm, né? Desconhecido, mas que fez bastante nome, né? Fez bastante nome pelo currículo que adquiriu no Fortaleza, levou o Fortaleza a uma final do Sul-Americana, mais de 300 jogos no Fortaleza, deu outro status também, claro, com o trabalho do Marcelo Paz, de toda a direção do Fortaleza, mas deu outro status pro time, pro Leão do PC. E agora o Fortaleza busca outro treinador. Tentou contato com o Tite, mas o Tite agradeceu a proposta, né? O Tite, que foi treinador da seleção brasileira, estava no Flamengo até o ano passado também. O Tite falou que não vai trabalhar até o final deste ano e tem avaliado duas opções de treinadores que passaram recentemente pelo futebol paulista. Quem? O próprio Zubeldia, que era do São Paulo, saiu recentemente, e o Ramon Dias, que deu o título paulista pro Corinthians também, tirou o Corinthians de uma fase tenebrosa ano passado e acabou sendo demitido nesse ano. Dois treinadores avaliados, 2 técnicos argentinos também para o Leão do PC. Inclusive, sei não, hein? Tentou o Tite? O Tite falou que não Kleber Xavier tá no Santos. Tá no Santos. Santos ainda não engrenou com o Kleber Xavier, apesar da vitória que aconteceu justamente em cima do Fortaleza, né? Mas naquela última rodada, né? Mas o Vojvoda, eu acho que o Santos é o time que, assim, olha com muito carinho pro Vojvoda caso a aposta no Kleber Xavier não se concretize, né? Não tenha resultado, porque com certeza é um treinador que tem uma sombra gigante em relação ao trabalho do Kleber Xavier, que está tendo a primeira experiência como treinador no Santos. E o Santos encara o Flamengo amanhã na Vila Belmiro, né? Exatamente. E é difícil até pro Vojvoda, né, voltar ao seu país de origem, porque a gente sabe que as cifras pagas aqui do futebol brasileiro é bem acima dos argentinos. Então acho que o mercado vai ser no Brasil, o próprio México também tem bastante interesse, tem bastante dinheiro também, ou até, quem sabe, um futebol europeu, né? Vamos ver. 11h48, a gente vai para mais um intervalo e na volta as informações de Ponte Preta e Guarani. Guarani ontem venceu pela Copa Paulista e também já começou a preparação para enfrentar o Anápolis na próxima rodada da 3ª divisão do futebol brasileiro. E a Ponte, que tem um desfalco importante, mas tem também um retorno importante para encarar o Floresta no sábado. A gente fala mais sobre Ponte Preta e Guarani daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na... Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Além de Argentina e Brasil pela Liga das Nações de vôlei masculino, nós também temos uma quarta-feira recheada com muitos jogos, viu, Fábio Scheibe? Turquia e Estados Unidos, Alemanha e Japão, tem também China contra a França, a Ucrânia encara a Holanda, a Bulgária enfrenta Cuba, a Sérvia vai enfrentar a Itália, o Irã encara a Polônia
e o Canadá enfrenta a Eslovênia. Todos os jogos acontecem nesta quarta-feira. Atenção para o duelo entre a Argentina e Brasil à meia-noite, de terça para quarta-feira. Então, 11h59 de hoje, já liga lá na TV para você acompanhar esse grande clássico sul-americano no futebol, mas também no vôlei pela Liga das Nações. Continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Satisfação e economia. CBN Esportes Campinas. (11h52). Vamos falar da Ponte Preta, que enfrenta o Floresta no sábado às 7h30 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte vem de derrota na Série C, perdeu a primeira como visitante para o São Bernardo no último sábado, lá no ABC Paulista, e agora a equipe tem aí um período, a semana de preparação para buscar a reabilitação. O duelo 7h30 contra o Floresta. A Ponte, ela ainda continua na segunda colocação, 23 pontos. O Caxias é o líder da Série C com 27. O Floresta, ele deu uma arrancada na Série C. Ele tem 19 pontos, é o sexto colocado, hoje estaria classificado. Lembra que a gente fez aquele jogo Guarani e Floresta? Falou, nossa, que time ruim do Floresta. Que desespero que foi aquilo, Agora né? tá crescendo na competição, né? É verdade, o Floresta, que é do Ceará, é um time empresa, né? É uma SAF, é um time que tem um dono. Não é um time tão conhecido no estado do Ceará, mas o Floresta vem de uma reação, nos últimos jogos, venceu. Perdeu, né? Na verdade, venceu o Brusque por 2-1. Aí ele tinha perdido pro CSA, empatou com o Náutico 0-0 lá nos Aflitos e venceu o Ipiranga. Então, nos últimos jogos, ele tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Floresta, que é o adversário da Ponte Preta. A Ponte tem um desfalque muito importante na lateral direita, o Maguinho. Maguinho foi titular? Não, ele foi utilizado nos 25 jogos que a Ponte Preta fez na temporada 2025. E pela primeira vez ele vai ficar fora da lista de relacionados porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. As opções para a lateral direita, o Pacheco e o João Gabriel, são os substitutos imediatos. Possibilidades: o próprio Luiz Felipe fazer a lateral direita, ele já fez essa função. Se o Maguinho tá fora, o técnico Alberto Valentim tem um retorno importante no ataque. O Gé, que por enquanto ainda não marcou tantos gols na temporada, lembrando que ele teve uma lesão, e voltou recentemente. O Gé, que cumpriu suspensão contra o São Bernardo, agora retorna e deve ocupar uma das vagas no ataque da Macaca contra o Floresta. Mas esse tipo de jogo, Fábio Scheib, em casa, mesmo o Floresta tendo aí uma reação dentro da Série C, a Ponte não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Mais ou menos como foi com o Tombense também, né? A Ponte não jogou tão bem, né? A torcida tinha cobrado também na semana passada, antes do jogo do São Bernardo, acabou ganhando por 1-0, gol de pênalti do Elvis ali. A Ponte Preta tem que fazer o mínimo necessário aí para somar esses 3 pontos para tirar a pulga atrás da orelha da torcida, principalmente. A torcida ficou na bronca justamente pelo último resultado contra o São Bernardo, mais que o resultado, né? A atuação da equipe, a performance bem abaixo. A Ponte, que está na segunda colocação, tem 23 pontos. A gente já conversa há um tempo aqui que pelas edições anteriores, 27, no máximo 28 pontos, garante o time na próxima fase da Série C, levando em consideração as edições anteriores da Série C. Então a Ponte está com uma gordura boa. Pode definir de uma vez, né? Com uma vitória chegada a 26. Essa vitória em casa é fundamental para a Ponte, pelo fator anímico também, né, Lupi? Pegar confiança novamente. A Ponte estava tão bem até certo ponto, agora tem até deixado o torcedor um pouco desacreditado. Em relação à sequência de jogos da Ponte, ela tem o Floresta no sábado. Daí complica, hein? Depois ela sai para enfrentar o líder Caxias, com quem ela briga ali pela liderança da competição. Esse jogo acontece no dia 27, no domingo. E depois? E depois tem o clássico, tem o derby, tem o duelo contra o Guarani. Então, assim, a Ponte, ela
ela tem quantos pontos mesmo? Que eu já esqueci. 23 pontos. 4 a menos que o Caxias, né? Se ela chegar a 26 nas últimas edições da Série C, quem conquistou 26 pontos, 27, conseguiu a classificação. E aí, ela pode ir com um pouco mais. Claro que não tem essa tranquilidade quando a gente se fala de Ponte Preta e Guarani, mas ela pode ir numa situação matemática, em termos de classificação, mais tranquila para esse clássico contra o Bugre, que acontece daqui a 2 rodadas. A Ponte enfrenta o Floresta e depois tem o Caxias e na sequência o duelo contra o Guarani. Guarani, que nós já vamos aproveitar o embalo para falar do Bugre. Tá bem na Copa Paulista, hein? Tá bem na Copa Paulista, conseguiu a reabilitação, entrou na zona de classificação ontem, vitória em cima do Rio Branco por 1-0. E o Marcelo Cordeiro, ele foi questionado a respeito desse elenco, se pode ter mais atletas que estão no time que disputa a Série C, mas o Marcelo Cordeiro falou como tem funcionado esse esquema entre Série C e Copa Paulista, com os objetivos do Guarani nas 2 competições. A Copa Paulista, como eu volto a falar, a gente tem o objetivo de classificar, a gente tem o objetivo de ser campeão, mas já era sabido por todos que a gente dificilmente conseguiria manter o time da Série C nessa fase preliminar da Copa Paulista. Então a ideia era começar com a molecada do Sub-20, com os atletas que vinham tendo menos oportunidades da Série C, até para que a gente pudesse tentar recuperar alguns atletas, né, que vinham em baixa. Hoje, por exemplo, o JP para mim fez uma grande partida, né? Até tirei ele até pela questão física, né? Ele começou a pesar um pouco a perna ali, para a gente não perder mais um atleta. Eu já tinha perdido o Mota, eu acabei fazendo a troca ali. Mas a diretoria tá atenta, é claro, volto a falar, a prioridade é a Série C, montagem do elenco da Série C, né? Chegaram alguns atletas para poder fortalecer o elenco da Série C. E se chegar novos atletas, vão ser bem-vindos, né? Mais o Farney, que está sobre essa situação. É claro que o Guarani tem um orçamento e tem a preocupação de não estourar esse orçamento. Mas é uma oportunidade da torcida ver jovens valores, né? Como mais uma vez o Lucas, né, Martins entrando muito bem, o Nicolas zagueiro, né, jogando como se já tivesse há muito tempo no profissional, e a gente procura passar no dia a dia a nossa experiência. Eles vão sentir mesmo, às vezes vai ter jogo que... Hoje, por exemplo, o Nicolas teve que sair com cãibra. Eu terminei o jogo com o Cauê, com cãibra, Hilton com cãibra. Lucas Macedo com problema no joelho, entrou, já sentiu o joelho logo na primeira bola, e eu não tinha como fazer mais substituição, né? Mas se chegarem atletas vão ser bem-vindos, né? Mas se não chegar também, a gente vai trabalhar com aqueles que estiverem, procurando dar um padrão para a equipe. Eu acho que quem viu a equipe hoje, principalmente no primeiro tempo, quando a gente estava com a equipe, viu que era uma equipe que controlava a bola, controlava o jogo, com jogo de posse, né? Ataque à última linha, né? Um time que priorizava manter a qualidade do jogo e uma vitória, que era o mais importante. Tá aí o Marcelo Cordeiro, que é o técnico do time que disputa a Copa Paulista. O Michael, né, foi quem marcou o gol na assistência do Ryuta Takahashi. Olha, o japonês. Aliás, uma grande festa depois do jogo. Ele recebeu ali os membros, né, Comer sushi, será? Nipo brasileiro aqui de Campinas. Não, ele tirou foto lá e cumprimentou. Fizeram uma surpresa pra ele, foi muito bacana. Tá sendo bem legal ver o Ryuta disputando a Copa Paulista. Tem qualidade, mas eu ainda entendo a não utilização do Ryuta no time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, porque a gente fala de 2 competições diferentes, Copa Paulista de Série C, então o Ryuta tem que ficar ainda mais um pouquinho na Copa Paulista para pegar aí um pouco mais de conhecimento, né, do futebol brasileiro. Ele que tá tendo a primeira experiência aqui, na verdade, fora do Japão. O Roberto de Americana tá fazendo crítica ao Diego Torres. Quando que estreia? Salário alto, hein? O Diego Torres ainda... Dele. Você tem gostado do Diego Torres ou ainda não engrenou? É um cara diferenciado ali no meio campo também. Claro que a torcida espera um pouco mais dele, assim, mas o estilo de jogo dele é que tava faltando pro Guarani. Claro, falta muito ainda pra poder engrenar, mas já com ele no meio campo, achei que o Guarani melhorou as suas ofensivas, principalmente naquela bola do Bruno Santos na trave também. Teve participação dele, assim como no gol anulado também, né? É verdade. O Marcelo Fernandes pode repetir pela primeira vez a escalação de um jogo pro outro. O Guarani só joga na segunda-feira, então tem um tempo maior de preparação. Joga em Anápolis contra o Anápolis, estádio Jonas Duarte, contra o Galo da Comarca.
Então é um duelo muito importante pro Guarani, que tem a possibilidade, quem sabe dos outros resultados, de entrar no G8 e não sair mais, Fábio Scheib. Sabe o que chama atenção também nessa Série C, Lupi? O Maringá, a queda do Maringá, né? Queda do Maringá, perdeu ontem, né? O Maringá era um dos principais times no começo da competição, agora ele está apenas com 14 pontos. Eu estava aberto aqui também. Ixi. O Maringá está na zona intermediária ali da tabela, até longe do G8 da competição. Mas no começo do campeonato a gente achava que o Maringá, a gente até falava do Clube Empresa, que tinha feito boa campanha no Paranaense. Atualmente o Maringá é o 13º ponto, 13º colocado, 14 pontos. Já tá ficando bem abaixo dos outros times aí do G8, né? É isso, 12:01. A gente vai embora, mas às 4h a gente volta no Arena CBN. Vem chegando aí o jornal. O CBN Brasil, CBN Brasil. Pô. É muito programa, cara. Eu tô confundindo a cabeça. Tá o CBN férias, Brasil, né? Vem chegando aí, a gente volta à tarde no Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas.